Nós estamos no ano da aceleração e Deus está potencializando coisas grandes na sua vida, mas você precisa crer nisso, orar por isso, crer nisso. Acelera, Senhor, acelera o meu ministério, acelera a minha célula, Senhor, me dá mais líderes, Senhor, eu quero colocar muitas pessoas no encontro, faz a obra, me acelera, Senhor, na faculdade, no meu curso, no colégio, no meu trabalho, eu quero uma promoção, Senhor, acelera a minha empresa, é um ano da aceleração. Use isso a seu favor, é uma palavra liberada sobre a sua vida. Diga, eu creio. Então repete comigo assim, como Ele é. A primeira pergunta que foi feita na Bíblia foi feita por Deus. E essa pergunta está lá em Gênesis e diz assim, Adão, onde você está? E Deus perguntou isso, você conhece a história, porque Adão havia pecado. Estava com medo, se sentiu envergonhado e se escondeu de Deus. Muitos crentes têm vivido no Antigo Testamento como se fosse a época de Adão, e às vezes evitam de estar presente na igreja, no culto ou na célula, porque tem medo dessa pergunta. Diz o seu nome? Pois é, tem medo que Deus diga assim, qual o seu nome? Aonde você está? O que você está fazendo? Essa é a primeira pergunta, e essa pergunta leva Adão a uma reflexão de culpa e de medo da parte de Deus. Mas a primeira pergunta do Novo Testamento são os reis magos perguntando a respeito de Jesus. E a pergunta é assim, aonde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Nós vivemos num tempo em que a pergunta que precisamos fazer não é onde nós estamos, com quem nós andamos, o que nós estamos fazendo, mas é aonde Jesus está. Vamos repetir? Aonde Jesus está. Então faz um favor para mim, vira para a pessoa que está do seu lado e com voz aí de profeta, pergunta para ela, aonde Jesus está. Aonde Jesus está na sua vida, Ele já é o centro da sua vida, Ele já é o centro do seu coração, aonde Jesus está? E sabe, é fascinante a gente começar a ler, a estudar, a pesquisar a respeito de Jesus, e você devia fazer isso de uma forma mais intensa e mais constante, porque tudo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, na verdade está dizendo a seu respeito. Por isso eu estou dizendo como Ele é. Diga então comigo, eu sou como Ele é. Você pode ser um Adão da vida que se esconde e fica preocupado em Deus estar procurando você para lhe punir, mas a verdade, o que Deus quer que você tenha na sua mente, no seu coração, é a pergunta de onde está Jesus. Aonde Jesus está? Aonde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Quando nós olhamos para ele, nós vamos ver a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. Então essa deve ser a chave que muda a nossa história, saber exatamente aonde Jesus está na nossa vida. Diga assim, eu entendi. 1 João capítulo 4, versículo 17, é um texto espetacular, maravilhoso, e eu ainda vou falar mais vezes a respeito desse tema. 1 João 4,17 diz assim, nisso o amor é aperfeiçoado em nós. Vamos repetir essa frase? Nisso o amor em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Diga assim, no dia do juízo, eu posso ter confiança. Isso, pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Repete comigo, como Ele é, nós também somos nesse mundo. Para nós entendermos bem essa expressão, pois nisso é aperfeiçoado o amor em nós, não precisamos e nem devemos pensar que Deus está cobrando de nós uma capacidade extraordinária de amá-lo. Não é isso. O que Ele está dizendo é que o amor de Deus, ele começa a se aperfeiçoar em nós. Nós começamos a ter a verdadeira visão e percepção do amor de Deus, quando nós conseguimos reconhecer o quanto Jesus é amado pelo Pai. Porque quando eu sei, quando os meus olhos estão em Cristo, e eu fico sabendo, e eu descubro quanto Deus ama Jesus, eu vou entender também o quanto Deus me ama. E aí,
o amor está sendo aperfeiçoado em cada um de nós. O que Deus está fazendo nesses dias, a obra de Deus nesses dias, é justamente a obra de aperfeiçoar o seu amor no coração de cada filho, de cada pessoa, para que assim, confiantes nesse amor, nós possamos dar passos largos na direção da conquista, da vitória e daquilo que Ele sonhou para nós. Nós não temos muito tempo mais, muitos dias mais, porque o tempo está passando, a aceleração já começou e o dia da volta de Jesus se apressa a cada momento. Então você precisa ter essa convicção. Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim: e eis que uma voz do céu dizia. Jesus tinha acabado de passar pelo batismo, simbolismo do batismo. Então Deus se manifestou do céu com a sua voz e disse: esse é o meu filho amado. Vamos repetir? Esse é o meu filho amado, eu me agrado dele, é nele que eu me agrado, porque eu amo. É importante a gente entender que Deus ama Jesus. Por quê? Porque assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Então se Jesus é amado, logo eu sou amado também. Eu sou amado também. Deus disse, Ele fez a sua própria declaração de fé, para que Jesus ouvisse e se fortalecesse, mas também para que todas as pessoas que estavam ali perto ouvissem essa declaração e soubessem o quanto o Pai ama o seu Filho. Sabe, Jesus mesmo falou sobre isso no livro de João, no capítulo 15, no versículo 9, diz assim, Jesus diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Da mesma maneira, da mesma forma, de igual modo, da mesma maneira que eu sou amado do Pai. Você acha que Deus ama Jesus? Você acha que Deus ama Jesus? Pergunta para quem está do seu lado, você acha? Acha que Deus ama Jesus? Acha? Pois Jesus está dizendo que da mesma forma que o Pai ama Ele ama você. Você consegue acreditar nisso? Entender você entende, você é inteligente, mas você precisa crer nessa verdade. Jesus não ama você por aquilo que você é, nem por aquilo que você faz. Eu sei que muitos problemas existem na sua vida, muitas coisas erradas você fez, mas Jesus continua amando você do mesmo jeito, e à medida que esse amor é aperfeiçoado em você, você vai perceber que as coisas erradas, as coisas tortas, elas vão sumir, aquilo que era torto vai se endireitar, aquela musiquinha das crianças, o menininho torto, vai ser endireitado, porque o amor de Jesus está sendo aperfeiçoado no seu coração. Quem crê nisso diz amém. Assim como o Pai me amou, eu amei você também. Em João capítulo 13, eu vou ler o versículo todo, mas eu quero só chamar a atenção do final. 13:1 de João diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, repete comigo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Repete, amou-os até o fim. Diga: Jesus me amou, porque eu estou no mundo até o fim. Sabe, a declaração é muito forte, a declaração de João é muito forte. Tendo amado, ele amou até o fim, amou até o fim da vida dele na cruz, mas continuou amando, porque a vida dele não terminou na cruz, ele ressuscitou, e até o último dia da sua vida, até o último dia, quando Jesus vier nos buscar, você continua sendo amado de Deus, até o fim. Diga: até o fim. Mexe com essa pessoa que está do seu lado, diga: até o fim. Sabe o que isso significa? Que Jesus não vai deixar de amar você no seu próximo pecado. Ele vai amar você até o fim. Mas isso está dando direito a você de pecar? Amigo, quando o amor de Deus for aperfeiçoado na sua vida, esse é o poder de Deus para você não pecar mais. Esse é o poder de Deus para não pecar mais. O que Jesus ensinou é que quem muito é perdoado, muito ama. Diga: o amor de Deus é até o fim. Para que isso tudo? Para que você mantenha a confiança. Lá em 1 João capítulo 4, diz exatamente isso. Nisso é aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso é aperfeiçoado o amor de Deus em nós. Para quê? Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Diga: confiança. Quando?
No dia do juízo. Então repete, no dia do juízo, podemos ter confiança. É interessante quando a gente vai no original, e essa palavra confiança no original, ela dá uma ideia de poder falar abertamente. Nós sabemos que temos muitos pensamentos, agora mesmo você está tendo muitos pensamentos a meu respeito, mas que você não teria coragem de falar abertamente, porque talvez não sejam pensamentos bons o suficiente para você dizer em público ou falar a respeito da pessoa do seu pastor. Mas quando nós tratamos com Deus e percebemos que o amor de Jesus ele está sendo aperfeiçoado na nossa vida, nós temos confiança, ou seja, nós podemos nos aproximar de Deus e falar com Ele, diga abertamente. Eu não sei qual é o problema, mas fale com Deus abertamente. Às vezes a gente tem mais facilidade de falar para um amigo, para o colega, de postar na rede social, do que abrir o coração e dizer para Deus aquilo que está te apertando, aquilo que está te prejudicando, aquilo que está te fazendo sentir dor, aquilo que está angustiando você. Sabe, quando o amor de Deus é aperfeiçoado, a gente entende, compreende que nós podemos entrar na presença de Deus e falar com Ele abertamente. Sobre o quê? Diga qualquer coisa. Fale com Deus. Sabe que o Pai ama você e você tem a liberdade de falar com Ele sobre qualquer coisa. E aqui o texto, o apóstolo João, ele traz uma ênfase e diz assim, para que no dia do juízo você possa ter confiança. No dia do juízo você possa falar com Deus abertamente. Essa palavra juízo, ela traz duas interpretações. Preste atenção, olha para mim, para você não ficar boiando. A primeira interpretação é do juízo de Cristo, do tribunal de Cristo, que todos nós que somos crentes, tem algum crente aqui? Todos nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, eu e você, cada um de nós. Mas o tribunal de Cristo não é um tribunal de julgamento, de punição, nem de condenação. É um tribunal da bênção, do galardão, do prêmio por aquilo que você fez aqui na terra. Você não será julgado. Por quê? Pergunta para quem está do seu lado. Por quê? Eu vou responder para você. Porque o juiz, quem é o juiz? Quem é o juiz? Quem é o juiz? Tem gente que falou Deus, tem gente que falou Jesus, é isso mesmo? Quem é o juiz? É o tribunal de quem? De Cristo. Quem é o juiz? O tribunal de Deus é o grande trono branco. Esse é para condenação. O nome está escrito no livro da vida, bem-vindo. Não está? Inferno. Mas você não vai passar por isso. É o tribunal de Cristo para o seu galardão. Quem é o juiz do tribunal de Cristo? Vocês conseguem passar de ano na prova de português de interpretação de texto? Quem é o juiz do tribunal de Cristo? Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? É a mesma coisa. O juiz do tribunal de Cristo é Cristo. Quem é? E por que você tem medo disso? Quem é a sua justiça? Então o juiz é a sua justiça. Quem é que garante que você vai ser absolvido, premiado e galardoado? E tem crente que tem um medo terrível de morrer, ou de ser arrebatado. Você vai estar de frente com Jesus quando for, Ele é a sua justiça, e Ele também é o seu juiz. Ele não vai te condenar, Ele vai dar para você de acordo com as suas obras, aquilo que você fez, com os frutos que você deu. Uns muito, outros menos. Mas todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Diga, eu creio. Então essa é a primeira parte aí do juízo. No dia do juízo você pode ter confiança. Quando estiver diante de Cristo você pode ter o quê? Confiança. Não vai ser condenado. Não há condenação. Não é assim que diz Romanos 8:1? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida já livrou você da lei do pecado e da morte. Seja crente, irmão. Creia na palavra. Não há condenação. A segunda interpretação para a palavra juízo é o juízo que acontece conosco todos os dias.
Às vezes você é tentado, às vezes você é provado, às vezes a circunstância coloca você em dificuldade, às vezes você é pressionado por todos os lados, mas mesmo no momento e no dia em que assim acontecer com você, você pode ter confiança. Pode ter? Você pode falar abertamente com Deus, porque no dia da sua provação, no dia mau, ainda assim, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em você, e você pode ter confiança diante da circunstância, porque Deus vai livrar você desse problema. É disso que a Bíblia fala, que Ele vai abrir um caminho no deserto, um caminho no ermo, e lá no vale, Ele vai abrir uma porta para você, chamada Porta da Esperança. Você sabe que o Silvio Santos copiou o programa dele da Bíblia, Porta da Esperança, porque é bíblico, está lá em Jeremias, que no meio do deserto, no meio do vale, Deus vai abrir para você a porta da esperança. Tem uma porta aberta. Então, diante do juízo, diante da crise, diante do problema, diante da dificuldade, não tenha medo. Não faça como Adão, não precisa se esconder de Deus. Quando Deus disser o seu nome, talvez no meio da noite, no meio de uma situação, você pode dizer, como disse Samuel, quando jovem, lá na casa do profeta Eli, do sacerdote Eli: eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a nossa postura na época da graça. Quando Deus fala conosco, Ele não vai falar com você para puni-lo, Ele vai falar com você para prosperá-lo. Ele vai falar com você para que você seja promovido. Diga: promovido. Ele quer te colocar num lugar mais alto. Então não tenha medo dele, creia. E nisso o amor de Deus, ele é aperfeiçoado, em que nós podemos ter confiança quando nos aproximamos de Deus. Sabe, Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: portanto, vamos lá juntos? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com... Agora a palavra confiança aqui, a tradução é diferente da outra. Agora não é para falar abertamente. Agora é aproximemo-nos do trono da graça com fé, com convicção de que nós vamos ser ouvidos. Deus vai ouvir a sua oração. Às vezes a gente não ora, a gente não tem autoridade, não escolhe fazer a coisa certa, porque a gente fica achando que Deus olha para as nossas dívidas como um credor a quem nós estamos devendo. Não, não e não. Deus, quando você ora, Ele olha para Jesus, porque Jesus é o seu intercessor, é o seu representante. Com Cristo você morreu e com Ele você ressuscitou. É por isso que a gente diz: aquele que está em Cristo, esse sou eu, esse é você. Seu passado morreu. E Deus olha para um homem restaurado, ressuscitado. Então nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu momento oportuno? Sabe, nesse momento, e talvez esse momento oportuno se repita na sua vida muitas vezes. Muitas vezes você vai ter necessidade de ir diante do trono da graça de Deus, mas pode ir com confiança, porque Ele vai ouvir você no momento oportuno. E esse momento é o momento da oportunidade, ele é oportuno, é o momento que você pode, é o momento que você precisa, é o momento que você necessita. Ele não vai virar as costas para você. 3 ou 4 já aprenderam que tem que dizer amém, e uma multidão tem medo ainda de orar a Deus, com medo de ser rejeitado. A Bíblia diz lá em Jeremias: serei achado de vós, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe, Ele quer ser encontrado, Ele quer ser buscado. Então no momento oportuno, no seu momento oportuno, Ele vai estar preparado. Ele está pronto para te ouvir no seu momento, porque se depender do momento dele, o momento dele é qualquer momento. Pode ser agora. Ele quer ouvir você. Você quer falar? Pergunta para quem está do seu lado: tem alguma coisa para dizer? Tem alguma coisa para dizer para Deus? Nem que seja muito obrigado. Faz uma oração de gratidão. Diz: eu te agradeço.
O que o Senhor já fez por mim é muito mais do que eu merecia, e é mesmo. Eu só tenho a agradecer. Nem que seja isso, diz para Deus, mas sempre nós temos alguma coisa, né? Esperamos uma oportunidade. Não que você seja oportunista, mas no momento oportuno, Deus quer ouvir a sua voz. Diz amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, esse texto é maravilhoso. Versículos de 1 a 3, Jesus estava no monte das bem-aventuranças, pregou o sermão, que está lá Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, você conhece a história. Quando ele está descendo do monte, um leproso intercepta Jesus na sua descida. Olha o texto. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Uma multidão que segue aonde? Diga, atrás. Se você é seguidor de alguém, mesmo que seja na rede social, você está indo atrás dessa pessoa. Aliás, você já me segue na rede social? Faça isso, por favor. Né? O meu Instagram novo precisa aumentar e o meu YouTube precisa chegar a 1000. Acho que foi a 614 ou 616 essa semana. Mas quando você segue alguém, você está atrás, diga atrás. Então Jesus desceu do monte e a multidão o seguia. Às vezes é importante nós seguirmos a Jesus, mas aquele leproso, ele teve uma convicção diferente. Naquele dia, ele teve um vislumbre, ele teve um insight, ele teve uma revelação divina do Espírito Santo, e ele creu no coração dele que ele poderia chegar diante de Jesus com confiança. Então, o texto diz que Jesus descia do monte e a multidão seguia. Sabe, o Espírito Santo me disse que tem alguém aqui nessa noite que vai sair do meio da multidão e vai interceptar Jesus. Uma coisa é ser seguidor, outra coisa é quando você tem um momento oportuno, você interceptá-lo, você chegar na frente dele, ficar face a face com ele, colocar o seu pedido, colocar o seu clamor, contar a sua história, pedir a sua bênção e receber dele o sim, porque nós já aprendemos que em todas quantas forem as promessas de Deus, em Jesus nós temos o sim. E tem gente que tem medo, e tem gente que não ora, e tem gente que não pede, e tem gente que não busca, não acha, não pede, não recebe, não bate, a porta não abre. Então pede. Aquele leproso, ele tinha todos os motivos para não estar ali. Primeiro, ele era leproso. O simples fato de um leproso interromper o caminho de um mestre, de um rabino, era o suficiente para ele ser apedrejado, morto pela multidão. Mas ele teve coragem, atitude, sabe, Deus está esperando de você coragem, atitude, para interceptá-lo com confiança. Chega na presença dele com confiança, em nome de Jesus. E ele chegou na presença de Jesus e disse para Jesus: Senhor, olha o leproso dizendo, ele adora Jesus e diz: Senhor, se quiser, você pode me purificar. Olha, irmão, qual o seu problema? Qual é a sua purificação? Qual a sua necessidade? Jesus está disposto, Ele está passando aqui nessa noite, Ele quer ouvir o seu pedido, Ele não está de costas para você, Ele quer que você chegue com confiança. Confiança, diga? Confiança, ousadia, coragem, pede. Faz igual meus filhos, pede. Quem pede, recebe. Pede bem. Tiago está começando a aprender a pedir bem também. Está rindo? Tu vai passar por isso também. Pede. O Pai dá. Dá. Sabe qual o problema que faz você não pedir? Você fica vivendo na comunidade de leproso. Ali no pé do monte, o pé do monte das bem-aventuranças, quando você for a Israel comigo, você vai conhecer. E eu estou começando a pensar e a orar para marcar uma caravana para Israel em 2024. 2024. Eu não tenho dinheiro. O pastor Isaías deu testemunho aqui, ele também não tinha. Numa única tacada ele recebeu o dinheiro à vista e pagou a parcela dele cash. Não, isso foi Cristiano, né? Foi Cristiano, né? Foi. Cara,
Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Mas sai do meio da comunidade leproso. O cara estava no meio, o leproso ali, o cidadão estava no meio da comunidade. E ele deve ter pensado assim e dito para os outros: eu vou lá. O que você acha que os outros disseram para ele? Vai não. Você vai ser apedrejado, hein? Vai morrer, hein? Não vai não, hein? Eles vão te pegar, hein? Sabe, tem sempre gente dizendo para você não ir, para você não fazer, para você não vir, para você não agir, para essa sua vida não vai mudar. Eles acham que a sua vida vai continuar do jeito que está. Isso é mentira do diabo. E eu já disse para você aonde o poder do diabo está com relação a você. Debaixo do seu pé. Bate com o pé no chão aí, bate. Esse é o lugar. Você é o corpo de Cristo. Os seus pés são os pés do corpo de Cristo. E os inimigos estão todos aí debaixo. Diga, eu entendo. Então sai da comunidade, sabe? A gente tem que escolher melhor os nossos amigos. Não deixe que os seus amigos escolham você, não. Você escolhe eles. Porque tem gente que só está para botar você para baixo, para dizer que você não vai conseguir, que você não vai conquistar. E o melhor convite que ele faz para você é para ir para a cama com ele. E nem cama tem, porque não tem dinheiro, não consegue dar uma oferta, não tem futuro. Vai te oferecer cocaína, vai querer te levar para a boca, para baile, vai querer te levar para a noitada, para a balada. Você acha que isso é futuro, é sucesso? Jesus está passando. E aquele leproso interceptou ele: se tu quiseres, tu pode me curar. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Lê ali para mim. O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? O Espírito Santo mandou eu fazer um desafio para você, falou comigo agora. E eu vou fazer isso com você agora. Você que tem uma questão diante de Deus e quer pedir para Jesus. Agora, sabe, tem muita gente que não consegue ter uma questão para dizer, se eu falo assim, né? Você que tem uma questão, eu não sei qual é essa questão, pode ser familiar, pode ser ministerial, fica de pé agora. Não fica de pé se você não tem, porque aí você está fazendo Deus de bobo, né? Mas se você tem uma questão, fica de pé agora. Não é para ficar pensando. Você que ficou de pé, diz essa questão para Jesus agora. Não diz para mim não, porque eu não vou poder resolver seu problema, mas diz para ele. Fala para ele. Não pensa não, fala, sabe? Fala. O coração, ele é reproduzido na boca. A sua boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a sua fé é manifestada exatamente quando você consegue declarar aquilo que você tem no coração. Então eu vou dizer para você, por exemplo, faz um pedido diante do Senhor. Senhor, eu quero um lugar mais amplo, eu quero um prédio maior, porque nós vamos chegar a 1000 pessoas num único culto até o final do ano. Sabe qual a resposta de Jesus? Diz ali. A resposta de Jesus para você que ficou em pé, meu irmão, é: quero sim. Seja livre, seja limpo, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Sim, eu quero. Todas quantas são as promessas de Deus em Jesus, nós temos o sim. Você que ficou em pé, dá o maior aplauso que você já deu a Jesus da sua vida. Pode sentar. Eu estou dizendo isso para você ter confiança. Eu estou dizendo isso para você ter coragem. Para você chegar na presença dele com ousadia. Você pode ser um vacilão. E provavelmente é. Não sei. Mas ele escolheu amar você. Aproveita. Aqui tem um vacilão apontando para o outro. Aproveita. Eu vou botar uma câmera móvel no YouTube para poder pegar a cara dos vacilão quando eu falo assim, né? Porque o pessoal quer saber quem é, né? Quem é o vacilão? Eu vou mostrar ali ao vivo quem é o vacilão. Olha o que Jesus diz, João capítulo 16, versículos 26 e 27. Naquele dia, sabe que dia é esse? Botou já o texto aí? Naquele dia, ler a Bíblia é bom demais, né? Pergunta para quem está do seu lado, que dia?
dia. Ele diz, naquele dia. Tá bom, vamos ler um pouquinho mais. Vocês pedirão em meu nome, naquele dia, vocês vão poder pedir em meu nome. Que dia é esse? É o tempo oportuno. Pode ser agora. E não é, Deus não é o gênio da lâmpada, que só te dá 3 pedidos. Pum! Quase caiu da cadeira aí, né? Eu vou comprar um microfone mais potente, porque eu me amarro nesse negócio. Acorda, irmão. Deus não é o gênio da lâmpada, que você só pode fazer 3 pedidos. Naquele dia. Que dia é esse? Mas se tiver outra oportunidade daqui a 2 horas, quando você já estiver em casa, é aquele dia. E amanhã? É aquele dia de novo. Semana que vem. Todo dia é aquele dia. Não é igual remédio, antibiótico, que você toma de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Não. Pode ser o dia todo. Ele está sempre pronto. Então, naquele dia, vocês pedirão em meu nome. E olha o que Jesus diz. Jesus tinha muita fé. Ele diz assim, não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Mas ele pede, tá? Mas ele disse, nem precisa. Nem precisa. Por quê? Porque o próprio Pai, vamos repetir comigo? O próprio Pai... Lembra? Eu vou contratar um professor de português para poder fazer alfabetização. Tiraram dali? Delay? Porque o próprio Pai... Você tem que visualizar a Bíblia e Jesus trazendo para você. Então, o próprio Pai, diga assim. Porque quando você fala nós, você pode achar que o Pai ama mais a mim do que a você. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, o próprio Pai, diga, me ama. Quantos amados do Pai eu tenho aqui nessa noite? Quem vai chegar em casa orando hoje, diz amém. Antes de dormir vai orar, sabe? Vai orar. Quando você orar, agora deixa eu fazer a minha parte. Quando você orar, e você vai orar naquele dia. Que dia? Mas e amanhã? Também. Lembra de mim. Não precisa fazer uma oração grande, não. Senhor, lembra do apóstolo, lembra do pastor Fernando, lembra do Fernando. Pronto. Quando você está orando, ele vai saber quem sou eu. Só lembra de mim. Lembra? Diz o meu nome para ele. Quem vai fazer isso? Só diz o meu nome para ele. Você vai me ajudar muito. Sabe, toda vez que o meu nome é lembrado diante do Pai, a graça de Deus é derramada sobre a minha vida. Aqui que eu quero, irmãos. Então lembra de mim. Esse é o dia. O próprio Pai te ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Esse é o fluir de Deus sobre a sua vida, esse é o fluir de Cristo sobre a sua vida, para que você possa ter confiança, e eu vou repetir a 3ª vez, para que você possa ter confiança, se chegar na presença dEle, pedir, buscar, sabe, bater, até que a bênção venha. Não desista, não desanime, posicione-se. Qual a melhor posição para você orar? Sentado? Deitado? Ajoelhado? Em pé? No monte? Na cozinha? No banheiro? No quarto? A melhor posição e a única posição que você precisa entender para fazer a sua oração é debaixo do sangue de Jesus. É debaixo do sangue que Ele te ouve. É debaixo do sangue que Ele te recebe. Não é à toa que a arca, ela tem no propiciatório, na tampa de ouro, os 2 querubins com as asas estendidas. Quando você se coloca em oração, sabe onde você está? No meio daqueles 2 querubins. Debaixo do sangue de Jesus. E o Pai
não pode deixar de ouvir a sua oração. Quantos creem nisso? Fica de pé então em nome de Jesus.